Fala, protagonistas, aqui é Elton Deretti, estamos aqui iniciando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube. Tô com meu irmão Thiago Savoldi. Como você tá, querido? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Hoje é amarelinha? Hoje vamos de amarelinha. Ah, que orgulho. Vai começar a Copa do Mundo Feminina, né? Boa. Acho que quando passar esse episódio já acabou, mas tá tudo bem. Pode ser. Mas no dia da gravação torcendo. tá quase começando. Quem sabe seremos campeões. É isso. E aí? Quem sabe a gente tá comemorando a Copa do Mundo Pronto, se Feminino. ser campeão, a Marta tem que vir aqui porque a gente já profetizou. É isso. Tá fechado. Boa. E, gente, hoje falando em Marta campeão, hoje a história é boa. Eu ia avisar pra todo mundo se ajeitar onde tá. Se tá na academia, aumenta o volume. Aumenta se o tá em volume. casa, se ajeita Boa. no sofá. Dá tempo de estourar uma pipoquinha até que você faz um merchan aí, Dá né? tempo e vão cansar. Só de ouvir vocês vão cansar. Então hoje vai ser um podcast com perda de calorias. É isso. Ah, meu garoto. Mas antes de começar a nossa empreitada aqui, eu vou falar da nossa patrocinadora, a Fader Estratégias Internacionais. Para quem não conhece ou quem não nos escuta frequentemente, a Fader tem mais de 25 anos ajudando empresas a importar ou exportar. Então, se esse é o momento da sua marca, procura o time da Fader, eles vão ter os melhores caminhos, os melhores atalhos, o caminho para os melhores clientes. Então, falem com o pessoal da Fader no @Fader Internacional ou liguem no 47 30 35 24 00. Vocês vão falar com o time da Sheila e do Thiago, que eles estão arrasando no mercado internacional. Certo? Certo. Quem temos aqui hoje? Bom, eu vou apresentar para vocês. Hoje a gente tem dois convidados super especiais. Rodrigo, um executivo de marketing com 19 anos de carreira, trabalhando na gestão e desenvolvimento de grandes marcas de alimentos, suplementos e cosméticos como Parmalat, Batavo, Poleng, Vitafor e Inodê. Apaixonado por pessoas, marcas e negócios, acumula cases de sucesso no mercado, reconhecido com importantes prêmios. E a Ale, além de CEO do The Rose Método Alphaville, partner da Upskill Platform, é Third Circle Host, palestrante e convidada na geração de valor do Flávio Augusto, mentora de mulheres no IVG, com mais de 4 mil mulheres impactadas em 5 anos, mentora voluntária de líderes comunitários na Gerando Falcões e já assessorou empresas como Itaú, Globo, Red Bull, GE, Arezzo, Johnson & Johnson, IFF, Múltiplos, entre outras. E vou mais além. Além de tudo isso, a Alessandra e o Rodrigo fazem triatlo e eles vão contar pra gente como que equilibra isso aqui com uma preparação. Só isso Só aí. isso. Bem-vindos, Ale e Rodrigão. Obrigado. Obrigado, gente, pela presença. Se quiser, a gente pode começar a correr e falar aqui ao mesmo tempo também. A dúvida principal é como que equilibra isso aqui, e são cases de muito sucesso, com uma preparação que a gente sabe que é difícil para correr 10K de manhã cedo é complicado, imagina preparar para um Ironman, galera. Conta aí. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Bom, o que precisa é disciplina. Boa. Não tem outra palavra. Não é a motivação, claro que isso ajuda, ter um objetivo claro vai ajudar para manter a disciplina, mas é disciplina, é não pensar. Vai e faz o que tem que fazer. Tanto na parte do esporte, do treino, quanto no trabalho. Tem ali sua agenda, planejamento, organização. Perfeito. E vai fazer o que precisa Tem que fazer fazer. caber. Perfeito. Funciona assim, Rodrigão? Muita disciplina? Não, acho que sim. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, né? Legal. Vai ser um papo muito legal. Além da disciplina, eu acredito muito em propósito, né? Aí o Boa. Thiagão sabe, trabalho com marketing já há muitos anos, né? E a gente vê essa história do propósito, todo mundo quer ter uma marca com propósito, uma empresa com propósito. E, cara, no final do dia você precisa ter um motivo. E aí o meu motivo é um motivo muito grave, depois a gente pode falar, né? Mas com 23 anos eu tive um diagnóstico de diabetes, né? Então eu sou diabético tipo 1, tomo insulina, tudo mais. Entendi. E foi um trauma na minha vida, uma coisa muito ruim que, cara, virou uma coisa das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E a partir disso eu comecei a fazer esporte, né? E comecei aos pouquinhos, Caraca, foi pra correndo, tudo mais. equilibrar. E foi por isso, porque eu descobri que o esporte ajudava muito no meu tratamento. Então, aí depois você começa a se desafiar mais, né? Daí, vai fazer uma São Silvestre, uma meia maratona, uma maratona, e depois, depois de fazer algumas maratonas, falar, e agora? Fazer? Vou fazer um Ironman. Fica fácil, né? São Silvestre que eu faço, maratona 42 assim. quilômetros. 42 só. Mas assim, todo mundo hoje em dia se cuida e tem essa consciência. Então, cara,
A pessoa que faz 30 minutos de atividade física por dia já está muito fora da curva e realmente já tem uma qualidade de vida muito acima da média, né? Então precisa realmente equilibrar todos os pratinhos. Aí a Lê está aqui para ensinar a gente bastante como fazer isso. Mas não dá para só trabalhar ou só fazer esporte, né? A gente tem que equilibrar a vida e procurar ter saúde. E o quanto essa... você puxou nesse papo, assim, mas o quanto esses ensinamentos da disciplina do esporte ajudam vocês na carreira e no desenvolvimento dessa carreira brilhante aqui? Muito. Acho que tem um retroalimenta o outro. É comum, pode acontecer, na verdade, a pessoa ter muito disciplina em uma área e não ter disciplina no outro. E tem muito pelo objetivo. Viu? Só para eu te cortar, minha esposa vai estar vendo isso aqui, então é por isso que eu sou bagunceiro em casa e organizado no trabalho. Tá claro, tá comprovado cientificamente que é possível, não é? É possível. Viu? Pronto, já ganhei meu dia, tá tudo certo. A gente já pode ir embora. Já tá. Isso. Mas continua, vai lá. Então, é possível acontecer isso, né? A pessoa ter disciplina para fazer esporte, chega no trabalho e só procrastina. Como pode acontecer o contrário, ser workaholic, ali tudo funciona e não tem disciplina nessa parte da saúde. Mas, a partir do momento que você começa a trabalhar alguns hábitos, alguns conceitos, alguns comportamentos, isso pode impactar num lado ou no outro, principalmente se você está atento a isso. Então, o que eu estou fazendo no esporte que está funcionando e que eu posso levar para a minha carreira? Perfeito. E o que eu estou fazendo na minha carreira que pode me ajudar a cuidar da minha saúde? E aí, claro que está muito ligado ao propósito. O que é muito comum as pessoas colocarem meta no trabalho, e não meta pessoal, mas meta que a empresa estipula, e aí você tem ali que bater aquelas metas. Mas é muito comum, e isso, assim, 99% dos meus mentorados que eu perguntei quais são as suas metas pessoais, a pessoa não tem metas claras, não sabe onde quer chegar. Então, a hora que você coloca essas metas, você consegue estipular quais atividades você precisa para chegar àquilo, e aí treinar para ter essa disciplina, como você faz no trabalho para bater aquelas metas que foram estipuladas. Fantástico. Então, acho que é a atenção, o autoconhecimento, a autopercepção, a autoconsciência, isso ajuda muito. Mas parte desse diagnóstico, né? De se entender em que momento que eu tô e o que eu tô fazendo de certo ou de errado, né? Que eu acho que é o mais difícil. Então, Tiagão, mas nesse sentido tem uma coisa muito legal, que assim, vocês falam, eles fazem triatlon, Ironman e tal, mas, cara, é a jornada também. Sim, então, eu sempre falo para você, porque a galera fala, eu não gosto de fazer esporte, mas qual esporte você já tentou? Né? Então, tem gente que vai gostar de ir na academia, tem os outros que são do futebol, tem os que vão correr, a turma agora tá pedalando bastante, né, da pandemia para cá. Sim. Então, assim, primeiro acha uma coisa que você realmente gosta, porque, para acordar às 5 horas da manhã, né, antes de trabalhar, descer numa academia com 10 graus, tudo, se você não gosta, você vai fazer aquilo ali uma semana se matando, depois de um mês você fala, não quero, isso aqui não é para mim. Justo. Então, primeiro acha o que você gosta de fazer que realmente te motiva. Aí depois disso, tem uma jornada que é incrível, cara. Então, assim, quando eu comecei no esporte, eu comecei realmente para cuidar do meu diabetes, né? E aí eu descobri que isso fazia muito bem para minha saúde. E depois eu fui aprendendo várias outras coisas que o esporte me trouxe, né? Então, tem esse tema da disciplina que a Ale falou. Tem essa questão também de colocar os objetivos, né? Quando eu comecei a correr, eu estava numa época que tinha a biografia do Abílio Diniz, e o Abílio é super corredor, maratonista e tal, e eu vi o Abílio, né, falando das maratonas dele, tudo. Eu comecei a correr 10K por causa do Abílio Diniz. Eu falava, tipo, cara, o Abílio faz 10K, né, são 3 voltas aqui no Ibira e tal. Então eu lembro, a primeira vez que eu fiz foi lendo a biografia dele. E aí depois você vai descobrindo, né, que você pode fazer mais coisas e que o esporte traz várias coisas. Então, por exemplo, eu tenho muita ideia do trabalho correndo, porque é a melhor forma de ter ideia, né? Na piscina, às vezes sim, na bike também, mas, cara, correndo vem umas ideias assim absurdas. Já fiz muito projeto legal tendo ideia na corrida. Que legal. Então é aquela válvula de escape, por um lado, te deixa relaxado, mas ao mesmo tempo ela traz uns gatilhos super legais e aí você começa a aprender que o esporte vai muito além do físico e ajuda muito no mental
Aí também a Lê pode falar bastante disso. É um né? pouco do... Não que seja um ócio, mas é o ócio criativo, né? O momento que você não tá pressionando... A mente Exato. tá mais limpa, Você tá né? limpo e tá ali concentrado em outra coisa que flui mesmo, feliz, contente, fazendo e vem as grandes ideias, né? E você sai desse flow, né? Porque Você às vezes sai, você tá ali, você tá- você não consegue ter ideia. Você tá fora da e, caixa, cara, você tá em outro você momento. sai pra correr sensacional. e vem, assim. É. Mas E- eu queria pegar, posso só Pode, pegar claro, um por gancho favor. aqui do que o Rô falou, de você descobrir o que você gosta. Claro, isso é super importante. É muito bom fazer o que a gente gosta. Mas, às vezes, a gente pode ressignificar alguma coisa que a gente não gosta. Perfeito. Eu já tive também uma mentorada que chegou para mim e falou, um dos objetivos é eu conseguir fazer uma atividade física. Eu estou com sobrepeso e eu quero emagrecer. Só que eu já fiz isso, já falou várias coisas que ela tinha tentado de atividade física e não ia para frente. E nós aprofundamos naquilo. E, na verdade, perder peso para ela não era o foco. As pessoas queriam que ela perdesse peso. Mas para ela o foco e a importância era saúde. Legal. Quando nós conseguimos linkar a saúde com a atividade física, ela simplesmente começou a correr, andar de bicicleta, jogar tênis, fazer pilates, funcional, e tá até hoje. Ela encontrou o prazer, né? Ela Ela encontrou- achou que E ela o queria... propósito, O propósito. motivo, né? Aí Por que... quê? Vocês falaram duas coisas pra mim, são três, na verdade, que para mim são muito valiosas, assim, e que eu acredito muito. Primeiro, às vezes no momento difícil a gente tem que achar as coisas boas, né? Então, putz, você Total. talvez ressignificou várias coisas na sua vida, de uma dificuldade, de uma doença que surgiu e disse, puta, beleza, surgiu agora, deixa eu daqui tirar, desse limão, vou fazer uma limonada. E a gente vai achar várias dificuldades na Sim. vida. E momentos vão ser difíceis. E dali a gente precisa se ressignificar, ou se reencontrar, ou redirecionar a nossa rota. Acho que tem uma coisa que eu fico muito chateado no dia a dia, é quando vem aquele problema e ninguém sabe, aquela coisa afunda as pessoas. Tá bom, gente. Foca só no problema. Tá bom. Tá feita a cagada. Agora, desculpa, perdão. Agora vamos achar a solução. Vamos achar como sair daqui. O que tem de problema melhor. já rolou, né? O problema já aconteceu, existe. né? Agora vamos achar a Vambora. solução, ou pelo menos o que dá para tirar de melhor desse momento. Sim, E dali a gente vai aprender. E segundo é propósito e disciplina. Assim, eu acho que Exato. para mim isso... e gosto do que você fala. Não dá. Às vezes a gente não é disciplinado em tudo. Ou talvez não dá para ser disciplinado sempre. Porque isso eu acho que oscila. Pelo menos eu oscilo pra caramba. Mas quando você tem... Naquela coisa que você tem muito propósito, ali você não oscila. Você pode oscilar numa coisa ou Exato. noutra, mas ali você vai, talvez foge um pouquinho, daqui a pouco você já volta porque tem propósito. E concordo plenamente com você. Quando eu faço muita entrevista na empresa, eu sempre pergunto, qual que é o seu sonho? Ou quando eu chego numa empresa, o que é os seus próximos 5 anos? Como as pessoas têm dificuldade Não sabem. de dizer, verbalizar mesmo. Não, eu quero crescer, não, eu quero... Não, eu quero saber o que você quer ser, me fala o nome, como você... As pessoas têm uma dificuldade absurda nisso. E eu tenho 39. Quando eu falo assim, não, eu tenho meu plantel 55, eu digo, jura? Juro, se vai dar certo, eu não sei, mas eu já tenho um plano. Pelo menos eu tenho, eu tô traçando para chegar lá. E, genial, animei aqui. Eu Vai não ficar sei se 3 horas de podcast hoje? Elton, Nossa. mas só voltando um pouco ao que vocês falaram do aprendizado, aí queria pegar esse gancho também da virada. Porque, cara, ninguém é super-herói, né? Não, então, assim, não tem. eu, por exemplo, eu fui Tem altos e diagnosticado baixos, né? diabético com 23 anos, cara, Nossa. tava no auge da balada, com os meus amigos, feliz, começando a carreira e tal. E eu falei, vou morrer. Então eu Não, fiquei não é 6 fácil. meses numa Não é? depressão absurda. Então Imagino. não foi assim, daí para um Ironman. Sim. Mas... daí Legal esse ponto, hein? Então, por isso. Legal Porque esse as pessoas veem já quando já virou e já Você acha aconteceu, que vai ter um mas não clique é do nada, assim. assim, tipo, pá, beleza. Legal mudei. isso, legal mesmo isso, porque realmente todo mundo só quer saber as pinhas que a gente toma, não os tombos que leva, Isso, né? Por isso. É uma jornada. E tem tudo bem também ficar um pouco abatido, né? Tudo bem Não, daquela... Lógico. Uou, lógico. mas, cara, não pode deixar Não, aquilo e a te vencer. vida Eu é acho... isso, né? É A isso, vida é isso. exatamente. São picos e vales. E aí teve um você- episódio, desculpa, teve um episódio que eu falei até que foi, pô, tem dia na empresa, a gente faz o que gosta, né? E vocês também dá pra ver que vocês fazem o que vocês estão apaixonados. Mas tem dias ruins, né? Tem dias... Claro, é Tem. E teve normal. um episódio que eu falei, vida. cara, hoje eu fiz uma reunião de bosta lá na empresa, eu saí pé comigo mesmo. Mas amanhã a gente tá voltando pra lá com energia total, porque acontece, né? E o Tem que os você aprendeu com isso? Acho que isso que é Exato, importante, né? exato, Tá, exato. foi ruim, mas por que foi ruim?
que eu poderia ter feito diferente? Bingo. Aprendi com isso. Eu acho que essa parada que muitas pessoas não fazem, que até você falou em algum momento que é o difícil, essa autopercepção, porque a gente não para, a gente não está presente. É um dia após o outro, então a gente acorda, um monte de coisa acontece, atropela, a gente dorme, no outro dia aconteceu de novo. A gente não tem essa pausa de parar e aprender. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender. E aí, eu acho que é esse... Precisamos disso. Com um monte de informação e estímulo, a gente perde esse momento. Sim. Mas eu cortei o Rodrigo, ele estava contando da Não, fase que ele estava... Não, aí como eu ele ia fez ali. Legal essa só parte. dizer também esse tema do... que vocês perguntaram, né? O que você aprende? E aí, de fato, você vai ali aprendendo dentro dessa jornada e você vai se fortalecendo e, cara, você leva um monte de coisa para o trabalho. Né? Então, você começa primeiro com esse tema da disciplina, depois você começa a traçar umas metas, aí tem coisa que não dá certo. Então, tipo, fui fazer minha meia maratona primeira, estourei o joelho, não consegui fazer... Nossa. Aí voltei, fiz fisioterapia, não sei o quê, depois fui lá, fiz. Então, você aprende também que não é sempre que você vai acertar. E aí, cada vez que você vai subindo e aprendendo com essas coisas, cara, acontece uma coisa no seu trabalho, na sua vida, fica tudo muito mais fácil. Então, por exemplo, quando você vai numa prova mais de endurance e tal, no Ironman, que, 11, 12 horas de prova, você fica o dia inteiro ali... Cara, acontece uma besteira, assim, no trânsito, no trabalho, alguém fala alguma coisa, você fala, putz, tipo, isso daí não é nada, tá tranquilo, entendeu? Beleza, então você começa a levar a vida de outra forma. Então isso é muito legal porque você acaba trazendo isso realmente pro seu dia a dia e aí você começa a ressignificar o que realmente importa, né? Mas essa é a palavra-chave para a gente falar, para voltar uns pontos, assim, ressignificar. Reencontrar o ponto, né? Como a Lê falou, né? Diz, o meu ponto era emagrecer, mas na verdade não era. Dá para ressignificar, dá para reorganizar as coisas dentro da cabeça, assim? Sim. Acho que às vezes a gente precisa de orientação, de ajuda e de algumas ferramentas. Né? Assim, do nada, como você falou, acorda e as coisas mudaram, é difícil. É difícil. E o que a gente vê hoje também é o consumo de muito conteúdo. E aí, às vezes, mais dificulta do que ajuda. Sim. Porque pessoas falando várias coisas sobre o mesmo assunto tem. Então, às vezes, a gente precisa seguir uma linha, seguir uma pessoa, ter um mentor, ter uma ajuda. E isso vai facilitar para ter as ferramentas certas. Tudo vai partir do propósito. Então, que direção que eu quero ir, essa clareza. A outra coisa é quais são meus valores. Então, do que eu não abro mão, seja em qualquer âmbito da vida, porque se eu abrir mão, em algum momento não é sustentável. Então, o que é importante para mim e quais são os meus valores, porque muitas vezes a gente tem os valores que a gente traz da família, que não são nossos. Não são os nossos. Perfeito. Ponto. Outro ponto é quais são meus pontos fortes, as minhas habilidades. E fazendo um conjunto de tudo isso, você consegue ressignificando as tarefas. Porque Legal. aí você já sabe para onde você quer ir, você já sabe quem você é em vários aspectos. E aí você consegue, isso daqui eu não quero fazer, mas por que eu vou fazer isso daqui? Porque eu quero chegar lá. E aí eu estou usando minhas fortalezas, eu estou de acordo com os meus valores, então eu ressignifico aquilo. E é muito legal porque eu tô mentalizando aqui você falar, eu nunca organizei isso na minha cabeça, mas no fundo toda vez que você encontra uma situação, você dá um passo atrás e você olha pro seu porquê, né? Você fala assim, Sim. Tá, mas se eu fizer isso, por que eu tô fazendo esse negócio? Não, faz sentido, eu preciso me esforçar, então assim, eu vou parar com 8 quilômetros, eu vou finalizar os 10, porque dá aquela vontadinha de parar, eu vou comer aquela pizza, eu não vou, mas você dá um passo atrás e lembra do porquê. Só para ter pelo menos um guia aí para você te ajudar nessa tomada de decisão. E tem uma ferramenta A parte muito da legal. pizza é a mais difícil, cara. Mas a pizza acontece também. Ressignifica o sabor. o Aí, paladar. cara, se comeu a pizza à noite, no outro dia não treinou, tudo bem. Aí, depois de 2 dias ali, volta e tá Volta tudo e certo. treina, né? acontece. Você tem o trilho e Aí, quando né, você não tem o pode perder propósito, trilho. exato. Aí você lembra, né? Você fala, Exato. bom, não dá Aí pra você ser volta pizza todo rapidinho. dia. Exatamente. Mas tem uma ferramenta muito legal para lembrar isso, que a gente chama de mural dos sonhos. Essa é que é muito você legal. pegar uma
folha, um cartaz, da forma que você achar melhor fazer. Você pode imprimir ou você pode cortar imagens que te lembrem dos seus objetivos. E cola legal. e põe em lugar que você olhe E coloca todos que- os dias. isso. E se você tiver vários lugares, melhor. Então, você acorda, você põe do lado da cama. Acorda, você olha para aquilo. Para que eu estou levantando? O que me faz sair da cama todos os dias? Que legal. Como Aí eu você quero põe no chegar nos celular, 55 Como é anos. que eu quero chegar nos Boa, 55? gostei dessa. E mural aí de você pode sonhos. colocar tudo em relação a finanças, a família, a esporte, Que legal. coisas que sejam fáceis. Para você colocar um texto, você não vai ler. Exato. Mas coisas que você tem que bate ser o visual, olho, isso. é visual, é emocional. E aí, se você escolher imagens que te dê aquela, nossa, é isso que eu quero morar na praia, eu quero ter isso de clientes, o que for. Isso te estimula muito a não desistir. Então, conte um Gostei. segredo pra gente. O que tem... Conta uma coisa que tem no mural do sonho de vocês. Do lado da cama, assim. O Você meu- já mudou também e já conquistou alguns, né? Já conquistei alguns, mas ainda tem morar na praia. Então, Boa. tem uma praia maravilhosa, uma menina assim pulando bem feliz. Nossa, que delícia. Porque um dos meus valores é liberdade, e aquilo para mim Legal. representa muito esse valor. Então, Mas uma a, das mas coisas a do meu Ale, moral é isso. a Ale já fez prova do Campeonato Mundial do meio Ironman. Caraca. E aí eu lembro também quando ela começou tudo no triatlon, ela queria pegar pódio e ela queria ir para um campeonato mundial. E aí, cara, a gente olhava aquilo e falava, tipo, putz, é difícil, né? Imagina, a gente tá Eu começando achei que eu nesse fosse quando tivesse negócio, uns né? 80 anos, porque daí ia ser só eu, né? 80, só tem eu vou pegar pódio. Porque a galera é muito boa, inclusive, Só né? sorte, eu não sou. A gente é mediano, se a gente faz bem, mas ok, né? E aí a gente olhava aquilo e falava, nossa, vai demorar, né? Se pegar. Sim. E aí deu uns dois Eu fiz em anos, alguma 2016 coisa o assim. primeiro, Ela pegou fui em vaga pro 2018. Mundial, foi pra África, cara. Que legal. Absurdo. Eu olhava assim o mural dela e as coisas que a gente, né, falava antes, falava, nossa, imagina. Acho que é é maneiro. legal Esse momento de olhar, contar. de olhar pra esse cartaz dos sonhos e dizer assim, já posso tirar essa figura. Check. Exato. É. Você substitui por outra. Tudo bem, mas outra. vamos partir do pressuposto que você tem as suas 24 horas de... Aham. aquela regra das 24 horas pra sofrer e pra curtir. Quando você chegou e voltou de viagem, falou assim, cara, posso trocar essa figurinha. Nossa, até hoje, né? Emociona Fotinho até trocada. hoje, maravilhoso. Nossa, parabéns. Tem uma coisa que eu faço que também é muito 2 anos, legal. é isso? 2 anos e meio? Dois tempo anos. foi ali? Foi 2 anos. Eu fiz o primeiro em Sensacional. novembro de 2016. É, Em foi abril isso. de 2018 eu peguei a vaga. Caraca. E aí, contando histórias, que eu sei que É. faz parte. Essa é a aqui, ideia. Essa história e é legal. antes de brilhar, pois é. Antes de brilhar não foi um brilho. Eu estava treinando para a prova. Bom, para quem não sabe, o Mundial só vai os melhores do mundo. Então, você faz uma prova de 70.3, que é um meio Iron ou um Iron inteiro, e aí, entre os melhores do mundo, você pega a vaga e você pode ir. É por índice, assim. Tipo, É você por tem que índice. alcançar Você tem que pegar pódio normalmente, aí em cada prova você tem um número de Número de vagas por vagas categoria. por age group. Entendi. E aí você entrando na categoria, daí você consegue. Tá? Pô, Aí só para falar um pouquinho, né, do triatlo, né? Primeiro triatlo é nadar, pedalar e correr. Então porque os não é 3 todo mundo que esportes, sabe. porque a galera não sabe e o muitas vezes. 70.3, que é uma dúvida. Eu E tive que aí, perguntar. então você tem, dentro do triatlon, você tem a distância curta, que é o short, e a distância olímpica, são as duas distâncias que aparecem nas Olimpíadas e tudo mais. E depois você tem as modalidades de endurance, que são médias e longa duração. E aí o Ironman é uma marca, né, mas é a principal empresa que organiza a distância longa. Então você tem o meio Ironman, que é o 70.3, que você faz 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida, ou uma meia maratona. E aí o Ironman é o dobro disso. Então Só são o dobro. 3.800 de natação, quase 4.000, 180 de bike, que o pessoal fala é daqui, São Paulo, Campinas, para quem está em São Paulo, mais ou Nossa. menos, ida e volta. E 42 uma maratona no final. Então, assim, ida e volta, São Paulo. É ida e volta. 180. Não é só Não é ir, só vai. ida. E pega um ônibus, um carro na volta, não. Você tem que voltar. Então, é bem desafiador, São né? 126 km. E de corrida é quanto? Por isso que é 70. 226. São 180, claro. É, são 226. De corrida 70 é quanto, Iron?
42 é uma maratona. É uma maratona. Então você faz uma maratona depois de, cara, normalmente pedalar. 6 horas, 7 horas de prova, daí você sai pra você correr. entra na maratona. É uma loucura. Isso. Não, E e aí, aí, enfim. quando você faz uma prova, você fala assim, agora só falta correr. Só Agora 42 só quilômetros. isso. Mas aí Ou é o seja, mindset, fui- porque daí muda, mindset, entendeu? Então, quando você só exatamente. corre, você vai correr, é super desafiador e tal, mas você fala, vou sair pra correr, vou fazer 15 ou 21 ou 42. Agora, no triatlon, você vai fazer 21, mas, tipo, parece, não, vou só correr agora, mas é meia maratona ou uma maratona. Cara, ou seja, você foi e voltou de bike até Campinas, aí você resolve correr até Jundiaí. Exato, é isso, é isso. Tipo é isso. É isso. De carro já cansa quem dera. E aí a Lê tava fazendo, então, um Daí ciclo eu tava pra fazendo meio um Ironman. ciclo pro meio Iron, a gente ia fazer uma prova no finalzinho de abril. E eu super treinando, estava super bem. No começo de abril, nós estávamos treinando na Via Parque, lá em Alphaville, de madrugada, então tudo escuro. Eu estava atrás da bicicleta e estava numa rotatória e eu vi uma moto vindo. E eu pensei, dá tempo. E o Rô olhou e falou assim, não dá tempo. Ele freou e eu fui. A hora que eu olhei, eu freiei com tudo e caí de cara no chão. De cara mesmo, porque minha bike fez isso aqui. Nossa senhora. E Foi aí muito feio. foi Foi feio. muito feio. Aí abri toda a cara, perdi dente Caramba. e fui para o hospital. Enfim, eram 20 dias antes da prova. Aí Não tive quebrou que ficar- nada, né? Não quebrou o braço e tal, mas Tive que ralou mobilizar. muito e machucou muito a boca, o Nossa. rosto, ficou bem deformado. Foram assim, 10 foi- pontos na cara, abriu aqui a boca. Nossa. E aí eu fiquei imobilizado aqui, dor, com... É. E aí? só E o de trauma, pensar né? até hoje, Porque, cara, isso foi tipo 20 5:30 dias da manhã, só eu e ela na rua, assim, desesperador. E eu, né, no momento parou um cara, eu lá, né, com a cara sangrando, falei, moço, perdi meu dente, você me ajuda a procurar? O Rô Verdade. chorando, desesperado, foi buscar Nossa. o carro, e eu preciso desligar aqui o cronômetro O Garmin. O Garmin. Preocupada com... Que isso, vamos tirar, vai que Rob no estacionamento, e a cara assim. Mas, enfim. Aí eram 20 dias antes, fiz a recuperação, eu tenho uma recuperação rápida. E aí, toda uma equipe, porque mesmo que nós não somos profissionais, quando você faz um esporte desse, você tem fisioterapeuta, ortopedista, sim. aí falei com não o é você dermatologista, o treinador, todo mundo me liberaram para fazer a prova. Você fez 20 dias depois desse tombo. Eu Ela fiz 20 dias, só que eu não pude treinar nesse tempo. Eu ia te Então eu fui. perguntar. Não, daí não tinha condições. Eu fui nadar de novo no dia anterior para ver se eu ia conseguir, porque apesar de não ter tido nada, eu tinha dores, né? Aí e o rosto na água, né? E o rosto na água com pontos. Não, ela ainda chegou não na tinha- prova, sem dente. porque triatlon também é uma comunidade, né? Já Aham. tinha Instagram nessa época e tal. Quando ela chegou lá, o pessoal olhou e falou, Ale, como Não é você tá possível. O aqui? que você veio fazer aqui? Aí, tipo, que bom, né, que você tá aqui e tal. Aí ela falou, vou fazer a prova. O pessoal falava, não é possível. Caramba, que superação. Aí eu fiz a prova e, claro, não foi meu melhor desempenho. Mas foi fomos super embora. bonito. Foi super Foi. bonito. Foi bem Só de emocionante. fazer a prova já é fantástico. O desempenho é de menos. Não, eu Não, achei foi que sensacional. eu achei que ela, Foi incrível. assim, só a natação já era muito desafiador. Porque tava super mexido o mar e tudo, do jeito que ela tava, cara. E em mar ainda, né? É A mar. água Pra quem não salgada, sabe, o é ponto. no mar, não é, na piscina. É, não é ali na piscininha e tal. Aí ela saiu, fez os 90 E essa de prova bike e foi em depois Floripa, correu. né? Isso. É onde também tem o Ironman Full, e aí tem bastante subida na bike. Você entra no mar, é aquela galera entrando, deve sobrar uns cotovelos, uns sim. pés na O pessoal cara. passa por Sim. cima. Imagina, você tá ali, toma um Pois pezão é, na Ele cara. vai cheio, 20 pontos no rosto. Não, mas aí olha a história, olha a Aquele mar história. ali. Tinha um amigo meu que fazia, vou contar uma Aham. aqui, que agora eu lembrei dessa história. Ele disse que ele, na largada ele nadava com os dedos assim, ó, pra catar a Tem gente que faz isso, Se eu puxa, cato o sunga de um, ele gente. para. Então Ele vai eu vou. puxando. Disso que eu lembrei disso Ma- agora. Mas olha só, Yes. olha só o que aconteceu. Não, e para fazer essa prova, o Rô teve que me emprestar o garfo da bike dele, porque a minha deu perda total. Eu fiquei sem Tinha bike. isso ainda. Ainda tinha isso. Aí eu não consegui comprar outra. Tava brigando lá com o seguro que não queria pagar. E aí ele me emprestou o garfo, consegui fazer a prova.
Só que depois terminou a prova, eu voltei, devolvi a bike, eu já não tinha mais bike para treinar. Então eu acordava de manhã, naquela escuridão, eu ia para a academia, na sala de spinning, que não tinha aula, tudo escuro, e eu ficava lá. Que horas pedalando isso sozinho. Da manhã? Só 5 pra da gente botar manhã. todo mundo na mesma fase. 5h30 da manhã pedalando 5 sozinho. da manhã, pedalando sozinho, tudo escuro. Culpa da seguradora. Só que aí, não, e aí Culpa da veio, mas seguradora. veio a depressão, né? Porque foi aí que começou a cair a ficha dela. Porque ela teve um acidente, aí foi um super trauma. Daí tava focada em, vou tentar fazer a prova. Aí fez a prova, foi incrível. Só que depois disso, ela falou, putz, e agora, né? Tipo, me acidentei, tô sem bike. E, tipo, O seguro não paga, o que eu vou Tô fazer? com dor, sem dente direito. Até foi aquela depressão. Aí fui lá, né? Tava bem desanimada, não tava. Aí é a disciplina, né? Porque a Sim, motivação sim. era zero. É. E aí tava frio, eu lembro que eu acordava, ia pra academia, ia lá. Daí um dia que eu não tava afim, eu falei, vou pegar aqui e vou ver e-mails. Falei, tenho vários e-mails, vou ficar pedalando e lendo e-mails. Aí apareceu lá, você se classificou para o Mundial da África. Eu chorava sozinha. Por conta dessa prova. Por causa dessa prova, mesmo? ela pegou índice nessa prova. Uau! Ou seja, se ela não tivesse ido toda quebrada, cara, não teria Não teria pego a ido vaga mundial. pro Mundial. Que Assim, E eu um achava, negócio impressionante. eu olhava e falava, não, isso daqui é mentira. É mentira, é pegadinha. Tem um link Tão aqui, me eu vou filmando. Quem tá me clicar. filmando aqui? Vai ser vírus esse negócio. E aí eu não acreditava. Daí saí correndo, fui contar pro Rô. E aí foi incrível que eu fui para a África do Sul. legal. E nessa prova é onde você tem contato com todos os triatletas profissionais que a gente acompanha, vê de longe, vê na televisão, vê no Instagram. Estavam todos ali fazendo a prova junto comigo. Foi incrível. Nossa, demais essa história. Você acha que já passou dificuldade na vida? Ouve esse podcast e vai dizer, amigão, Mas eu acho nada que eu passei é tão difícil. Porque eu acho que a gente fala... Só pra concluir, irmão. Não é que ela se machucou e foi na festa de aniversário com meus bolinhos, porque eu tava com vergonha do rosto dela. Ela foi fazer... um meio Iron. Meio Iron. Mas o que eu tô Tipo pensando... isso. Assim, eu falava assim, com a boca toda torta. Não, mas- não é. A pessoa acontece assim, não quer sair de casa com vergonha das pessoas. Ela foi fazer meio Iron. Exato, o rosto na água, horas. Mas tive meu retorno, olha só. Então, Valeu mas- a pena. Aí que tá, muita superação. Parabéns. Mas o meu ponto Incrível. aqui é que essa história ajuda a gente a materializar o que a gente tem falado, vocês falaram também, a gente fala sempre assim sobre... Primeiro, o processo. Sim, saber total. que, cara, não é assim. Você não chega, você não vai... Jornada, né? Você não vai pro Mundial porque você Do foi nada. pro Mundial. É. E que o caminho não é reto. Exato. Não é reto. É assim, é porque a gente fica falando essas coisas e vira muito um papo meio de, é papo de coach. Não é, cara, porque não é linear. não A é. jornada não é linear. E se você não tiver disciplina, se você não fizer, diz assim, cara, beleza, eu vou pegar um garfo aqui, vou com o rosto meio aqui, Me viro. porque o meu porquê é maior do que as Exato. minhas dificuldades. Exato. E o Perfeito, porquê é o perfeito. que vai te levar. Porque você vai projetar como é que você vai chegar até lá, mas vão ter obstáculos, Ali vão você ter tinha todas as percalços. não era nem desculpa, você tinha todos os motivos Não, era real. plausíveis Não, do mundo não, pra ficar não é em desculpa, casa. não. É, Exato. Talvez até recomendação. Não é? Total. Com um Eu pouco fui de liberada, eu juízo, fui ela liberada. não deveria ter ido. Já- né? eu já ouvi pouquinho muito de isso. juízo não deveria ter ido. Exato. Mas é incrível, e é isso mesmo, cara. Assim, a gente fala muito que carreira, empreendedorismo, esporte, não é um... Você não sobe, você não chega lá de elevador, né? Você tem que ir de escada. E pegando o que você falou agora, a gente falou de escada e tal, mas a escada sobe, ela desce. Aí Daqui você a pouco ela vai tropeça pro na lado, escada, você anda um Vai monte na pro lado, pra escada. depois subir 2 degraus, pra dar um monte pro outro lado. Não é subir, Não. subir. Então, mas- Porque se fosse, tava fácil também. Né? Muito legal Então, mesmo. eu queria fazer um gancho com trabalho, né? Porque a gente falou Legal. bastante de esporte. Então, por exemplo, o Ti sabe, eu, nesses quase 20 anos de marketing, eu passei por todas as cadeiras, né? Desde estagiário até chegar a gerente executivo e tal. E eu, quando comecei, eu olhava a turma assim, primeiro eu falava, eu quero ser executivo, né? Quero ser diretor e tudo mais. Mas demora para você chegar lá.
né? Então eu fui passando de cargo em cargo, empresa em empresa, e às vezes a turma fica meio ansiosa, né? Principalmente agora, a geração Z, né? O pessoal mais novo, tudo fala, não, quero entrar, vou ser diretor e Amanhã. vou virar CEO Isso, amanhã, amanhã, o founder, isso. é isso. E amanhã eu quero esse lugar aí, tô pegando esse lugar e tal. E, cara, o processo te ajuda muito, né? E aí, por exemplo, quando você tem dificuldade ou mesmo esporte, você aprende que justamente nesses altos e baixos você vai se formando, se fortalecendo. Vai entendeu? gerando a maturidade e a casca, né? Exato. Então, toda essa minha trajetória, por exemplo, na corrida, né, que eu também comecei correndo 5 km, depois fui para 10 km, São Silvestre, meia maratona, e aí você começa a aprender as coisas. Eu trouxe isso muito pro trabalho. Então, às vezes, quando não tinha uma promoção ou, né, tinha uma mudança na empresa, alguma coisa aconteceu, eu falava, bom, beleza, tipo, não preciso, né, ficar desesperado ou forçar uma situação, eu preciso ver como que eu vou seguir o meu propósito, os meus Sim, objetivos e, cara, pode ter um caminho diferente. E aí eu tenho falado bastante com a Lê disso, quando eu olho, né, o que eu desejei na minha carreira lá, quando eu comecei, cara, basicamente aconteceu tudo o que eu queria. Perfeito. Só que de um jeito diferente em alguns aspectos, mas de verdade, eu cheguei onde eu queria chegar e construí uma carreira talvez mais bonita até do que eu tinha pensado, né? Mas não foi nada linear, eu fui ali aprendendo, 20 anos, caindo, né? e tudo mais em 20 20 anos. não em 20 dias, tá, pessoal? Assim, 20 anos. É bem bastante. De altos Isso é e baixos importante, e de tombos e vitórias. Exato, né? exato. E às vezes você acha que você tá bem, por exemplo, eu virei gerente novo, tá? Então eu com 28 anos eu era gerente de marketing da Parmalat. Então uma marca bem grande e tal. Aham. E eu também aprendi muito com isso, porque quando eu subi rápido, eu falei, não, agora tô bem, tudo né? Sou o certo, cara né? tal, com talvez 33 ali, você é diretor. Mas, cara, aí você começa, apanha aqui, apanha ali e tal, e você começa a falar, putz, não é bem assim. Você precisa ter corpo, ter bagagem e tudo mais, até para estar mais preparado, né? E para aproveitar melhor as situações e poder aportar mais também para a empresa. Tem uma coisa que eu gosto de falar, assim, que a gente às vezes tem a tendência muito forte dos extremos, assim, né? De potencializar ao máximo. Ou seja, cresci um pouco, agora eu vou pro céu. Exato. Não é verdade. Como também, se eu cair um pouco, eu não vou pro inferno. Também, oscilações são assim. normais. É igual a economia. A economia não cresce 2 pontos, agora vai virar o melhor mercado do mundo. Quando cai 2 pontos, também não vai virar o pior mercado do mundo. Ela vai oscilar, como a gente vai oscilar para cima e para baixo. E você sai mais forte, né, Elton, quando cai. Não, muito mais, porque é ali que você Se vai você aprender, né? É ali, Se você Só- aprender. Só Exato. campo limpo é Exato. moleza. Mas Exato. assim, é ali que você vai aprender e vai começar. E a gente estava falando dos desafios num podcast. Eu acho que quanto mais desafio a gente passa, não é porque a gente... agora eu tô com mais experiência, eu vejo que é mais fácil o problema. Não, é porque eu já passei por coisa muito pior, Exato. como vocês estão falando aqui. Então, quanto mais desafio você passa, mais experiência você tem para dizer, não, isso é transponível, porque eu já passei por coisa pior. Eu tenho ferramentaria, eu construí uma musculatura para Exato. passar por isso. Né? Só que quando você tem 28 anos, assumindo Você uma não tem gerência, você ideia. não tem, não é que você não tem, não teria como ter, na verdade. Exato. Então se permita ter um tempo para amadurecer, apanhar um pouco, e a humildade de apanhar, de ouvir, porque essa geração, eu concordo contigo, acho que ela é acelerada num ponto, e de certa forma, a gente falou um pouco disso, tem muito acesso à informação. Sim, Nem muito todos mais do que a absorvem gente informação. tinha antes, São coisas claro. distintas. Acessar Sim. uma coisa, absorver a outra, né? Mas tem uma galera que absorve e introduz aquilo e está indo mais rápido do que a gente. Total. Mas a maturidade para enfrentar os desafios, isso não adianta. Não vai vir pelo Instagram, não vai vir pela internet. Não, e tem tem outra isso coisa. vai ver com tempo, não tem Tempo. jeito. Não tem jeito. E, cara, tem a história, já passo pra você, Ale, da jornada também. Porque, tipo, beleza, você vai, sobe, chega lá, mas e aí? E agora? Então, se você também, né, passa pelos steps ali, às vezes de uma forma muito rápida, você nem se dá conta, e Não aí dá. você fala, meu, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer, não tem próximo passo. Então, eu gosto muito disso, do processo. É isso Sabe? aí. Porque não é o fim, não é só chegar lá. Você tem que aprender ao longo daquele processo e você tem que estar numa jornada contínua, né? Cara, eu assino embaixo e eu tenho pensado muito sobre isso, assim, tenho estudado, e tenho pensando nos 55, me preparado com algumas coisas dessa linha. Eu acho não, é uma opinião minha, né? Não sei se não é estatística, é opinião. O amante do processo, quem curte o processo é quem chega mais longe. Exato. O amante do resultado
Pra mim não chega. Porque, cara, o cara que ama o processo, quando ele chega lá, já tá pensando no próximo. Exato. Diz, cheguei, tá bom, 24 horas de emoção, legal, agora vamos pro próximo. Porque eu gosto do processo, eu gosto da jornada, eu gosto da batalha. Chegar é legal, mas é consequência do processo do que eu amo fazer. Eles vão falar bem melhor do que eu, mas a disciplina... Achei que você ia falar aqui no Fabinho aqui, olha esse porra, desliga! A disciplina é muito melhor do que a intensidade. Total. Total. Tem um Total. meme bem besta, assim, não sei se vocês já viram, de uma pizza sendo assada, assim. Tipo, uma pizza fica 25 minutos a 180 graus, ela tá perfeita, mas se ela ficar 10 minutos a Sim. 300 graus, ela queima. Sim. Não é sobre intensidade. Fantástico, hein? Exato. Muito bom. Eu não sei porque ele falou pizza de novo, mas tudo bem. Eu pensei que aí tem muito a ver o que você estava falando, que é a constância e a consistência. Consistência, eu gosto muito, cara. Consistência. Fantástico. Consistência. Fantástico. Porque também não adianta você ter uma constância, mas só que você está cada hora mirando para uma coisa. Coisas diferentes. É. Então, não é isso de, é um pico. Você vai ter altos e baixos, mas se você tem a constância e a consistência, você chega lá. E a outra coisa que você acabou de falar, do resultado, você curtir o processo e estar atento a isso, porque o resultado a gente não controla. A gente controla o que a gente faz para chegar até lá. Perfeito. Exato. Perfeito. Mas pode ser que a gente não chegue exatamente chegue como a lá. gente queria. Pode até ter surpresas e coisas melhores do que a gente tinha imaginado, mas a gente não tem Perfeito. controle disso. Mas olha Tudo só que eu queria esse... falar, ela falou de uma maneira inteligente. Mas olha... Por isso que a gente convida Por isso as que a gente pessoas pra cá. convida. Mas olha esse tema da construção, que é muito legal, né? A gente viu o exemplo da Ale, que foi pro Mundial depois do que teve com ela. E, cara, eu de verdade, quando fui diagnosticado diabético lá com 23 anos, eu não tinha a menor ideia que eu ia passar por tudo que eu passei e que eu ia conseguir chegar na carreira, né, onde eu cheguei e que ia fazer 2 Ironmans depois, entendeu? Mas eu fiz isso por conta lá daquele trauma. E aí o processo foi incrível, né? Porque eu descobri que a corrida me ajudava, fui fazer 10 quilômetros, fui fazer minha primeira São Silvestre, fui correr meia maratona, fiz 9 maratonas, depois de fazer Começou muitas... na maratona, depois vocês eu comecei viraram correndo, pro, né? pro triatlo. Isso, eu corri durante 10 anos, a Ale também correu bastante, fez maratonas comigo também, e aí eu fiquei muito tempo fazendo maratona, e ali já tava bem, né? Falei, bom, tipo, tô confortável, é legal isso daqui, né? Já me achando assim, né? Porque, pô, saí de um diabetes para 42 quilômetros, tava bem. Pô, Mas aí chegou uma hora e falei, bom, mas e agora? É o próximo passo? Aí eu falei, não, eu preciso ir pro triatlon, e era um sonho já, né? E aí a Lê me incentivou bastante, né? Sempre a mulher puxa o homem, né? E Sempre, ela sempre. é super disciplinada e tudo mais. E ela falou, não, vamos fazer. Aí a gente começou essa jornada e aí, cara, E aí enfim. eu fiz a primeira prova, ele foi assistida, ele falou, agora eu preciso fazer. Precisa ir também. Ela foi Que antes legal. E aí Que legal. vocês treinam juntos, vocês se preparam A gente juntos, treina junto. a maioria das provas. A gente tá sempre junto, só ciclo de Iron, que daí é muito mais longo. Aí eu faço o meu treino, depois eu fico lá esperando. Tipo, mais o dobro pra ele terminar. tipo assim. Mas isso A gente ajuda, tá né? sempre Porque junto. é estilo de vida, da É, não, tem que família. tá muito Então, conectado. a gente acorda cedo, come direitinho, às vezes dá uma escapada, mas aí Sim. são os dois. Sim. Então é Tem muito que estar engajado com a pro- família, outro. senão... É o propósito, a legal. disciplina. É isso. Exato, exato. Nossa, a gente tinha que reservar umas 2 horas, É, irmão. O tempo tá pesado aqui. Eu tô mal que tá acabando o tempo. Mas, Olê, você falou um negócio aqui no off aqui que eu gostei demais. É verdade que a disciplina é rebelde, é isso? Ah, é. Essa a gente precisa registrar, eternizar na internet. os autos. Pois é, todo mundo acha que disciplina é chato, né? A pessoa disciplinada é assim, quadradinha, só faz aquilo, né? Mas, na verdade, para mim, e muitos concordam, é que disciplina é rebelde. Por quê? É muito fácil a gente cair no que os outros estão fazendo. Então, a gente faz um plano para acordar cedo, treinar, comer regradinho. E aí sempre tem o grupo que fala, para quê? Mas é só hoje. Por que você treina tanto? Mas a pizza é só hoje. Não só hoje bebe. Então, é muito fácil você ir para os outros. Rebelde é você falar, não vou fazer. Perfeito, Então, gostei a disciplina demais para mim disso. é rebelde. E, cara, quer um exemplo? rebelde. Por exemplo, demais. eu trabalho com marketing, né? Então tô com o time de vendas direto, tudo mais, convenção, evento, Que tudo. são os times mais legais, né? Os Que de vendas. são, Há são. controvérsia. Não, mas são sim. E
E, meu, a turma já sabe, tipo, eu vou pra uma convenção, eu sou o primeiro cara a sair da festa ou do jantar, porque no outro dia eu quero acordar cedo pra treinar, entendeu? Então, muitas vezes, sei lá, a gente vai pra Bahia, pra algum lugar assim, eu levo minhas coisas, aí, tipo, 5 da manhã eu tô na praia correndo. Aí o pessoal tá acordando pra ir no café, assim, daquele jeito, cara, eu já corri, já fui pro quarto, já tô tomando café e os caras estão chegando lá ainda. Eles falam, não é possível, entendeu? E a gente faz isso. E a Lé também rebeldia. faz isso, mas aí a rebeldia. rebeldia. Aí você fala, pô, que legal, cara. Eu sou rebelde, entendeu? É Porque muito eu tô legal, fora da muito curva legal ali. Isso é isso. muito bom. Eu sou da turma das 5 da manhã, eu já falei aqui, mas por essa necessidade de fazer as coisas encaixarem na agenda, né? Porque senão não fizer dá. isso, Não, também eu não vai caber. faria. Mas Não, é eu isso. também. Eu chego às 8, 8h30 da manhã no trabalho com o meu fone, eu já tô aqui, entendeu? Já Mas tô você tá 100 dançando, por hora tô já. curtindo. A galera fala, mas meu Deus, 8 da manhã. Eu falo, não, gente, eu tô acordado há 3 horas. Exato. Já tá na hora Tô do acordado há almoço, 3 né? Às horas. 8 Eu já da fiz um manhã. lanchinho ali, porque é Oito. isso. E vocês falaram isso Eu já tô no também, terceiro né? café da manhã, às 8h30. Vocês já. acordam 4, A gente 5 horas da manhã tá. pra correr e quando o sol tá nascendo, você já correu 60K e você já venceu. Ali você já venceu. Às 7 da manhã você venceu o Claro, dia, cara. claro. É. Que isso. Qualquer Nossa, coisa o que pessoal tá vier acordando. depois, você Sensacional. Eu tinha enfrenta. uma aluna que falava assim, eu acordo, eu olho assim, a Alessandra já nadou, já pedalou, já correu, eu posso voltar a dormir. Ela já fez tudo, tá ótimo. Ela já fez as coisas e... Não, e eu acho que essa questão do propósito, né? Porque eu tava numa Total. reunião também, e aí a pessoa do gente de gestão, não, porque o Elton aí, ó, fica mandando mensagem 6 da manhã, porque ele acorda cedo pra treinar. Porque nem todo mundo gosta disso. Eu falei, pera, eu não gosto. Eu odeio acordar cedo. Agora, eu preciso. Sim. Porque é o único tempo que eu tenho pra treinar, porque depois, quando eu chegar em casa, eu quero ficar com os meus filhos. Exato. Então, são escolhas. É. Toda escolha é uma renúncia. Exato. Tão Exato. simples quanto isso. Falei, então não Exato. achem que eu sou o santo que acorda às 5 da manhã, que acho que eu vou acordar antes dos outros. Essas coisas que eu não acredito particularmente. Eu acordo porque eu preciso, que eu quero treinar. Se eu quero treinar, é o horário que eu tenho pra fazer. Escolhas. Ponto. Agora, que eu gosto, Perfeito. sábado lá em casa, vocês vão chocar agora. Vocês vão ficar chocados. Você não sei se vai ficar. Sabe, eu sou o último a acordar. A regra lá em casa é o último a acordar me chama. Olha só. O penúltimo a acordar vem e me chama. Pode ser às 8, pode ser às 9, pode ser às 10. O penúltimo a acordar vai lá e chama o papai. A regra funciona. Mas o resto da semana é 5 da manhã pra treinar às 6. Não tem jeito. Mas acho que é tudo A gente- equilíbrio também. Equilíbrio. Porque, por exemplo, né, a gente já fez muita prova e tudo. Eu fiz 2 Ironmans que me exige muito, mas Nossa. você tem que estar com a vida organizada. Então, por exemplo, veio pandemia, né, todo esse tema que a gente passou, eu comecei a repensar várias coisas também. E aí, até por mudança de trabalho, eu não consegui encaixar mais ciclos de Ironman. Então, diminuí bastante. Hoje eu treino O ciclo e de tal, Ironman mas... é quanto tempo antes, assim? Cara, você tem que treinar um ano bem dedicado e os últimos 6, 8 meses, muito. Mas muito. Muito às vezes... Sobe o volume perto dos só pra 3 gente meses, dimensionar antes pra galera... Assim, você tem que treinar 6, 7 dias na semana. Então, você quase não tem day off. Day off. Você treina entre 1h30, 2h30 durante a semana. E final de semana, você tem treinos longos aí de 6, 8 horas, dependendo. Então, é bem pesado. Sábado e domingo. Aí o que acontece? Com mudança de trabalho e várias coisas, né, outras prioridades, cara, você vai encaixando os pratinhos. Então, eu também tive que diminuir o esporte, né, não fazer Sim, exatamente o que eu sim. fazia para conseguir dar conta de tudo. Então, também não é aquilo de, você tem a vida perfeita e sempre vai dar certo. Não, lógico que Né? não. Você tem os seus Não existe. ciclos São ali. as escolhas. São as escolhas São e você não momentos precisa sofrer da com vida. isso. Né? Então, hoje em Toda- dia, a gente fala bastante disso, de tentar ter um pouco mais de qualidade de vida, dormir bem, ter saúde, né? Fantástico. E aí, E são hábitos também que a gente vai pegando e que fica meio que no automático. Hoje, pra gente, é muito isso, é estilo de vida. Eu também não gostaria de acordar 4h30, 5 horas no inverno para treinar, para nadar, às vezes super frio. Mas a gente está tão no automático que quando é feriado, férias, a gente está viajando, é a mesma mesma coisa. coisa. É a mesma coisa. Não tem isso, tipo, agora é férias, a gente via pé na jaca. Não, a gente continua comendo igual, a gente leva o nosso Você lanchinho. tá É fazendo... hábito, virou hábito. É Quando hábito, vira e é bom, hábito, é vai. gostoso. mas aí pensando Exato. principalmente na saúde, cara, não é Exato. performance. É, Exato. tipo, como que nós vamos envelhecer? Envelhecer O propósito né? mudou, né? Agora Nossa, tem meu- outro é. propósito maior. Exato. Que é um valor meu muito alto, Posso que mudar é o protocolo saúde. hoje? Pode, claro que você pode A mudar o que gente você sempre quiser. tem uma pergunta no final para linkar com a história do Esporte Clube, porque a gente sempre acreditou nesse poder transformador do esporte Sim. no dia a dia, mas a gente falou tanto de Tanto de esporte esporte. que eu queria
a nossa audiência é uma audiência super legal, que tá ali, a gente sempre fala, né? Queremos ganhar um seguidor por semana, uma pessoa impactada por semana que dá um feedback. O que é um conselho da Lê e um do Rô? Assim, um conselho não, mas o que é uma skill que eu precisaria desenvolver para me destacar hoje, seja na minha carreira, seja no meu negócio, seja na minha vida pessoal, assim, o que hoje faz a diferença que a gente não tá achando nesse meio? Eu acho que uma coisa importante em todas as áreas, vai valer para o esporte, para o trabalho, para os relacionamentos, que é o autoconhecimento. Você se conhecer melhor, você vai ser capaz de achar qual que é o seu propósito, qual que é a sua meta, onde você vai querer estar daqui curto, médio, longo prazo. E quando a gente fala em autoconhecimento, muitas pessoas acham que tem a ver com terapia, ou eu estou com problema, então eu preciso cuidar disso. Não, o autoconhecimento é você saber quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer para a sua vida, o que você não quer. Porque quando você tem clareza disso, você começa a fazer escolhas melhores. Você tem mais clareza do que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Então, para mim, a coisa principal é o autoconhecimento. Boa. Vai impactar nas finanças, por exemplo, com quem você quer se relacionar. Fantástico, fantástico, fantástico. Rô. Boa essa pergunta, hein? Tô pensando aqui porque tem uma lista. Ainda bem que a Ale já respondeu uma que eu gosto bastante. Skills tem várias, mas uma. Cara, eu sou muito das pessoas, né? Foi até o que eu coloquei lá. Eu sou apaixonado por gente e por isso que eu escolhi marketing também. Depois de uns anos eu descobri que foi por isso. E eu acho que a gente precisa realmente ter mais empatia e ter uma sensibilidade assim para de verdade entender o outro e entender o entorno e olhar para os outros de uma forma mais profunda, né? A gente até falou, tem muita informação, mas pouca profundidade e a gente aprende muito um com o outro, né? Tem essa discussão agora de voltar ao presencial, porque os times têm que estar junto, a gente interagindo e tal, e é isso daqui, a gente aprende bastante. Então, tenha boas relações e relações verdadeiras e procura aproveitar ali os momentos que você tem com as pessoas, porque, cara, isso é único, você aprende demais, sabe? Muito mais do que na rede social ou no digital. Então, essas trocas que a gente tem no dia a dia fazem muita diferença. Boa. Muito, muito bom. Até o alarme tocou hoje. Hoje a gente chegou no extremo. Mandaram a gente pegando embora. fogo? Eu tava pensando agora que... Agora eu entendo. Eu tenho um podcast que eu gosto muito. Queria convidar o Vilela pra vir aqui, que é o Inteligência Limitada. Ele faz episódios de 9, 10, 11 horas. Hoje eu entendi ele, assim. Eu acho que a gente ficaria aqui. Ficaria, mas com pizza, né? Aí esse que ia ser o problema. Gente, Mas se obrigado. quiser chamar a gente de novo, um Nós prazer. vamos ter que sem chamar. dúvida. Nós vamos ter que Prazer. chamar. Muito Vou ter que fazer um obrigada. 2.0. Temos que fazer. Eu já tô com um Foi um monte de prazer. perguntas. Eu não cheguei nem às curiosidades aqui ainda. Tô frustrado. Muito obrigado. Vai Meu ter que- processo não foi completo hoje. Capítulo 1, capítulo 2. Vamos fazer o capítulo episódio 2. 1. Temporada 2. É isso. Gente, Muito bom. obrigado. Obrigado Coração, demais. Eu cara. agradeço. Obrigado mesmo. Foi um por- prazer. Pô, parabéns por pela virem história. aqui, por dividirem tudo isso com a gente, contar esses pormenores aí das coisas. Muito legal. Acho que vai nos ajudar a alcançar o nosso propósito com o protagonismo, que é tocar na vida das pessoas e mudar nem que seja um pouquinho. Acho que hoje a gente vai mudar um poucão, né? Tomara que o pessoal goste. Depois deixa os comentários, né? Fala se vocês E, querem ó, que a gente volte. Não, e parabéns, cara, pelo projeto, Muito legal. pelo trabalho de vocês, pelo propósito. Legal, Muito legal, obrigado. a gente está muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vocês vão crescer muito aí, Boa. porque essa audiência merece. E onde que a galera encontra vocês? Tem o Instagram, Filipine, Ale, Filipine, tudo I com 2 P's. Tem o LinkedIn, ali mais direcionado para o trabalho mesmo, Alessandra Filipine. E o canal do YouTube, que é Heroes Lab. Heroes Lab. HEROSLAB. Perfeito. Heroes Lab. E você, Rodrigão? Eu tô... Bom, eu tô nos dois, né? Então, no Instagram mais do esporte, meu dia a dia, tudo mais. Então, Rodrigo Araújo Tri. Coloco algumas coisas de trabalho, mas mais o dia a dia mesmo do esporte. E no LinkedIn, bastante coisa de marketing, negócios, tudo mais. Aí, Rodrigo Araújo, você consegue me encontrar lá. Maravilha, maravilha, gente. Obrigado demais, Obrigada. demais mesmo. Olha, a história de vocês é fantástica, Maravilhoso. fantástica e
merece uma segunda temporada, com toda certeza. E pra você aí que tá nos seguindo, onde nos encontra, meu amigo? Procura a gente lá nas redes sociais também. A gente tá no Instagram, Protagonismo Esporte Clube, no TikTok, com os cortes aí, os melhores momentos. Coitado de quem vai fazer os cortes, vai ter que botar o episódio inteiro, só recortado. É mais fácil. E no YouTube, no Deezer e no Spotify. Então procura a gente lá, Protagonismo Esporte Clube. E claro, com certeza você conhece muita gente que precisa ouvir essa história. Então manda pra todo mundo. Todo mundo você conhece, manda, porque eles precisam. Não tem ninguém que foge das dicas de hoje. Nem não fica tem. caindo em spam, nada. Você manda pra todo mundo, pega a lista inteira. Manda que vão precisar. E obrigado de novo por estar conosco. É um prazer aqui. A nossa história, nosso propósito é dividir grandes histórias. E hoje a gente cumpriu com louvor aqui esse nosso propósito. Nossa, vai sair do meu mural lá. Seu mural de sonho. Se eu montar um mural de sonho com meus filhos hoje, vai ter um monte de cachorro, porque eles estão querendo me convencer em ter cachorro. Monta, ó. Isso é legal pra fazer com os filhos. Provocação É pra bacana. você. Eu tenho meu mural dos sonhos em casa. Ó, Tiagão, você viu, hein? Mas provocação pra você e pra audiência. Monta o mural dos sonhos e manda uma fotinho no Instagram da galera Boa. aqui pra pessoal Marca. ouvirmos e... Fechou. Vou adorar. Super. Então tá, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado.